Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos abrir lá no livro de Mateus, no capítulo 18. Meus irmãos, capítulo 18, e o único verso que nós vamos ler é o verso de número 3. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mais uma vez, irmãos. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3 e disse: mais uma vez. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes, não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis nos céus. Ponto. Pode assentar, irmão. Amém? Glória a Jesus. Aqui um texto que nós conhecemos, não é? Que muitos irmãos falam, fazem comentário. E nós já ouvimos já pregações, e aqui Jesus ele coloca uma condição para nós entrarmos no reino de Deus. E a condição ela é dupla, porque Jesus fala assim, ó, se vocês não vos converterdes, e não praticar, e não fizerdes como esta criança, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Então existe uma condição no texto, para nós entrarmos no reino dos céus. E aí quando eu li esse texto, eu já comecei a viajar, né? Na palavra, no entendimento que o Espírito Santo me dava, na questão dessa criança. E aí, eu vejo que nos tempos de hoje, é muito difícil se enquadrar nesse texto. Por quê? O contexto aqui está dizendo, Jesus está respondendo uma pergunta dos discípulos, porém, de uma forma que eles não gostariam de ouvir. Os seus discípulos chegam para ele e perguntam assim, olha Senhor, quem que vai ser o maioral aí no reino dos céus? Quem que vai ser o tal? Quem é o vitorioso? Quem que é o poderoso, né? Quem que é o manda-chuva aí no reino dos céus? Quem que é o bonzão, né? Quem que é o cara aí no reino dos céus? E aí Jesus no meio ali pegou um menino, trouxe para perto deles e falou assim, olha, em verdade vos digo que se vocês não vos converterdes e não fizerdes como esse menino, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Então é um texto de suma importância que nós devemos deixar gravado em nossos corações. Que para nós entrarmos no céu, a condição é de se tornar como uma criança, como um menininho, não é? E aí o que é interessante nesse texto é que ele está falando que é uma criança, um menino e não é um adulto. E aí onde entra o aprendizado para nós. Porque na nossa vida, diariamente nós aprendemos a cada dia. No culto que eu não lembro se foi, acho que foi o missionário Jaime ou o pastor Ed Carlos, e falou sobre o avivamento, eu acho que foi o missionário Jaime. E ele falou uma coisa que ficou tão gravada no meu coração, que eu já até ensinei a algumas pessoas durante esses dias, que ele falou assim, uma coisa que está na Bíblia, né? E eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia desde 2003 e até o dia de hoje, e é um texto que eu sempre li até o dia de hoje, e eu não tinha essa frase, esse entendimento que ele disse, e que ele falou que o avivamento produz a transformação, ponto. E aquilo ali ficou no meu coração e eu guardei para mim. E aí sempre que eu puder passar para alguém, eu vou passar para ter o entendimento. Então isso quer dizer o quê? Que não importa o tanto que a gente estude, que a gente se dedique,
que a gente se esforça, o que importa é que sempre vamos estar aprendendo com alguém. E assim é uma criança. Então, o primeiro ponto que Deus vai te confrontar essa noite é que você sempre vai estar precisando crescer em alguma área da sua vida, sempre você vai estar precisando crescer no seu intelecto, no seu conhecimento, na sua bagagem, porque se você parar de crescer, você vai atrofiar a sua mente, você vai atrofiar o seu espírito, você vai começar a entrar numa depressão espiritual, porque você vai começar a afundar, porque você não está mais recebendo aquilo que te alimenta para você voar, crescer. Então, constantemente, até o dia que nós morrermos, será necessário alguém nos ensinar alguma coisa. Por mais que sejamos maduros ou avançados em idade, nunca vamos aprender tudo o que devemos. Sempre você vai aprender com alguém. Então, esse primeiro ponto é você estar preparado para isso. Para se humilhar, né? Porque para algumas pessoas isso seria uma humilhação, aprender com alguém. Então, se converta e se faz como uma criança para poder saber, ouvir e aí então obedecer. E aí eu me lembro de um outro pastor que ele disse assim, há uns 8 anos atrás, e aquilo encheu o meu coração e eu guardei. Só sabe mandar quem sabe obedecer. Só sabe mandar, repita comigo, só sabe mandar quem sabe obedecer. Só sabe ensinar quem sabe aprender. Quem não sabe aprender, quem não para aprender, não tem nada para passar para ninguém. Vive atrofiado. E Deus não quer isso de nós. Deus que nós sejamos como crianças, para decolar, e aí ir aonde Deus quer nos levar. Amém? Qual a diferença entre nós e os discípulos quando eles fizeram essa pergunta? A resposta é quase nada. Porque hoje nós estamos interessados em ser o quê? Os primeiros, os que têm mais honra, os que querem ganhar mais medalha, o melhor médico, o melhor engenheiro, né? Alguns é o melhor pregador, cantor, o melhor, sei lá, o melhor em tudo. E nós ensinamos isso aos nossos filhos. Nós ensinamos, olha aqui meu filho, eu falo isso. Você tem que ser o melhor da classe, as maiores notas tem que ser a sua. Embora eu não seja uma referência, né? Você vê como confronta a gente? Confronta, meu irmão. É Peniel, é face a face com Deus para ser confrontado. E nós ensinamos isso constantemente aos nossos filhos. Você tem que ser o melhor. Se você for um zero à esquerda, ninguém vai te chamar para nada. Ninguém vai te convidar para nada, ninguém vai lembrar de você. Então eu te pergunto mais uma vez, qual é a nossa diferença dos discípulos? Nenhuma. Porque das mesmas coisas que eles queriam, nós estamos desejando hoje. Receber a medalha, receber o diploma de honra, de mérito, receber um troféu, receber um tapinha nas costas. Parabéns, esse mês você arrebentou, esse é o cara. Constantemente nós queremos que o nosso ego seja alisado. E aí qual é a nossa diferença dos discípulos? Nenhuma, nós estamos querendo as mesmas coisas que eles queriam nessa pergunta. Quem vai ser o maior? E nós constantemente deixamos de ser criança para querermos ser os maiores, os melhores. Não tem ninguém melhor do que eu. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou tal, eu sou o cara. Jesus me encheu, agora eu vou, hein? Ninguém me segura. Isso até dentro da igreja nós vemos, né? Eu digo num contexto geral da igreja de Jesus.
Então, constantemente, nós somos motivados pelo nosso ego a ser os melhores, não é? A ser os vitoriosos, os bam. Comigo ninguém pode, não é? Mas Jesus quer nessa noite que você desça a escada da humildade e venha aos pés do Senhor Jesus para aprender com a sua palavra. Amém? Então, meus irmãos, qual é a nossa diferença deles quando eles perguntaram isso? Nenhuma. Mas se nós mudarmos a nossa atitude e sermos como aquela criança, aí sim seremos os maiores. Não é? É uma coisa doida aos olhos humanos, não é? Porém, essa é a realidade espiritual que Deus quer que nós nos encontremos. A condição de acesso ao reino de Deus é a busca pelo aprendizado, pela humildade, pelo crescimento espiritual, intelectual, social. Não é só o crescimento financeiro que a gente fala, não é? Mas é um crescimento que é de dentro para fora. E é isso que Jesus queria deixar para os seus discípulos, mas eles não entenderam. Então que nessa noite nós venhamos a ter esse entendimento. Amém, irmãos? Aleluia. Então vamos lá. O primeiro tópico aqui é: a criança é dependente. A criança quando nasce, não é? É aquele bebezinho, aquele mirradinho, piquititinho, que a gente até fica com medo de pegar, não é? Então, o que nós vemos ali? Uma dependência total dos pais. Não tem como nós pegarmos uma criança e nós soltarmos essa criança lá no deserto com uma mochila cheia de comida, armas, barraca, porque certamente depois de 2 dias ela vai morrer. Vamos encontrar ela morta. Porque ela está na fase de dependência. Olha aqui, meu irmão, nós temos que depender do nosso Deus. Às vezes você acha que você cresceu muito e se esquece que você depende de Deus. Olha aí o que o pastor falou. Esperou em Deus, orou, esperou a hora certa e a bênção veio. É a dependência de Deus. Não queira você se achar melhor que os outros, crescer a tal ponto que você acha que é você que comande a sua vida. Você deve ser como uma criança, meu irmão. Uma criança, sabe o que ela é? Indefesa, incapaz. Ela é incapaz de tomar conta dela sozinha. E você deve ser uma pessoa indefesa e incapaz, sim. Mas você deve se humilhar a Deus. Senhor, eu sou incapaz de fazer tudo. Trabalha na minha vida, faça por mim, me ajude. Se humilhando a Deus. Uma pessoa indefesa, Deus me proteja, acampa com seus anjos, me livra de todo mal. Uma pessoa indefesa. Assim é uma criança para com seus pais. A dependência total dos pais. Até a fase adulta, a criança é nenê, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, ela depende exclusivamente de uma força, de alguém que tem ali um poderio sobre ela. Para quê? Para poder ensinar, instruir, ajudar em todos os momentos. E assim é que nós devemos estar na presença de Deus, dependendo dele o tempo todo. Amém, meus irmãos? Então torne-se essa noite dependente exclusivamente de Deus. Não da sua esposa, do seu marido, do filho, do chefe, do dinheiro, de nada. É somente de Deus. Eu dependo de quem? Eu dependo de Deus. O que eu tenho foi Deus que me deu. Se eu tenho livramento, é o meu Deus que me dá. Se eu tenho bênçãos, é o meu Deus que me dá. Sou dependente, é de Deus. Amém? Aleluia. 2. A criança,
ela não tem como planejar o seu futuro. A criança não tem como planejar o seu futuro. Às vezes nós, não é? Chegamos na casa de Deus, temos alguns anos na casa de Deus e já achamos que podemos ser o arquiteto da vida, o engenheiro, o grande planejador, o sábio, o grande que teve formações esplendorosas. E aí é onde nós perdemos a bênção, porque nós achamos que nós podemos planejar o nosso futuro. Escuta, eu não disse para você não estudar, não trabalhar, não buscar os seus sonhos, mas eu disse para você que você tem que viver na dependência de Deus e viver os planos que Deus tem para você. Eu quero ir para lá, mas Deus não quer. Aonde nós vemos isso na Bíblia? Duas pessoas, Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento nós vemos o profeta Jonas, queria ir para um lugar que não era o plano e o futuro que Deus queria para ele. Ele foi e beijou a lona. Depois nós temos Saulo, que planejava matar os cristãos. Não era o plano que Deus tinha para ele. Também beijou a lona. Só depois de beijar a lona, entendeu o plano de Deus. Às vezes nós beijamos muitas vezes a lona, porque nós queremos traçar o nosso plano, mas Deus fala, meu filho, não é desse jeito, meu filho. Você está traçando um plano que não é o que eu quero. Você vai beijar a lona. E aí a gente beija a lona e fica frustrado, não é? Aí a gente vem chorando, aí sim a gente vem chorando que nem criança para a presença de Deus. Ô menino, deixa eu te dar um puxão na sua orelha, rapaz. Dependa somente de Deus. Amém? Aleluia. E para nós encerrarmos, irmão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis. Corre lá em 1 Reis, no capítulo 12. Capítulo 12. Aleluia. Amém? Olha só, capítulo 12 de 1 Reis, eu vou ler. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, se hoje fores servo deste povo e os servires, e respondendo-lhe ele, lhe falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens, que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes, que aconselhais vós, que respondamos a este povo, que me falou dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que havia crescido com ele lhe falaram, assim dirás a este povo que te falou, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Como vamos entender isso trazendo para a mensagem dessa noite? Às vezes você despreza o conselho dos mais velhos, às vezes você despreza o conselho daqueles que estão numa caminhada há mais tempo que você, não que ele é melhor que você, não que ele sabe mais que você, mas a experiência faz a diferença. Este rei, Salomão morre, este rei começa a reinar e ele pede conselho. E ele rejeita aqui o conselho dos mais velhos, ele escuta os jovens príncipes que não sabiam de nada, não tinham experiência com nada. Ele escuta o conselho dos jovens e castiga ainda mais o povo e perde a bênção. Meus irmãos, escute as pessoas,
Pare para ouvir. Assim como a criança, ela é educada pelo pai, ela é corrigida pelo pai, ela é instruída pelo pai. Assim somos nós perante a Deus, constantemente no aprendizado, sendo corrigido, instruído. Seja humilde. Desça a escada da humildade, não é? Desça a casa do oleiro, para que ele venha a trabalhar e os planos dele sejam firmes e constantes em nossa vida, em nome de Jesus. Amém?